a derrota que ecoou no STF. E aqui está no site UOL que esposa de Moraes perdeu o processo em que representava Vorcaro e Banco Master. Então, meus amigos, começamos com uma notícia que caiu como uma bomba. O escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes perdeu em todas as instâncias a única ação em que defendia o Banco Master e seu controlador Daniel Vorcaro. E isso não foi uma derrota qualquer, foi a rejeição total do processo do início ao fim. A ação era uma queixa-crime por calúnia e difamação. E a justiça, então, a justiça de verdade, analisou, revisou e decidiu. Não havia elementos suficientes. O resultado, o banco perdeu, o empresário perdeu e ainda tiveram que pagar honorários à parte contrária. Mas o detalhe que fez a internet explodir veio depois. Esse mesmo escritório tinha um contrato milionário com o Banco Master. Como vocês sabem, a esposa de Alexandre de Moraes tem ou tinha um contrato de aproximadamente 129 milhões de reais. É equivalente a um prêmio da Mega Sena. E agora fica a pergunta que ninguém consegue ignorar. Como explicar uma derrota tão completa em um caso com interesses tão grandes? Bom, nas redes, o termo mais repetido foi um só: conflito de interesses. Outros preferem chamar de coincidência institucional. Mas o fato é, a derrota aconteceu e abriu uma fissura no debate sobre relações entre poder, advocacia e judiciário. E isso, meus amigos, nos levam então ao segundo assunto. E aqui diz que essa coluna aqui do Metrópolis, do Igor Gadelha diz o seguinte: ministros de Lula defendem prisão domiciliar para Bolsonaro. Bastidores, então, do governo Lula e o nome Bolsonaro parece que estão se alinhando. Enquanto esse caso ainda repercute, surge então essa informação que é considerada explosiva, porque ministros do governo Lula passaram a defender nos bastidores a possibilidade de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. Sim, meus amigos, você ouviu direito. A justificativa usada nos corredores do poder é uma palavra simples e perigosamente poderosa: coerência. O argumento é direto. Se outros ex-presidentes já receberam tratamento semelhante, se houve decisões humanitárias em casos recentes, por que Bolsonaro deveria ser tratado, então, de forma diferente? Esse debate não é público. Ele acontece em conversas reservadas, longe da mídia, longe das redes sociais e longe dos holofotes. Mas quando vazou, virou um terremoto político. Porque, de um lado, quem vê isso como justiça equilibrada? Quem diz, então, que é necessário evitar transformar punição em vingança? Mas quando isso vazou, virou então um terremoto político. De um lado, há quem diga que isso é justiça equilibrada. Há quem diga também que é necessário evitar transformar punição em vingança. Do outro, há quem considere a ideia inaceitável. Há quem veja isso um privilégio disfarçado. E o mais importante, essa discussão acontece enquanto o judiciário enfrenta críticas pesadas sobre seletividade, rigor e critérios. E, meus amigos, nada disso surge do nada. E aqui, então, o Igor Gadelha disse isso, né? Ministros de Lula defendem prisão domiciliar para Bolsonaro. E aqui a matéria trata o seguinte: parte dos ministros do governo Lula passou a defender nos bastidores que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorize o ex-presidente Jair Bolsonaro a cumprir prisão em regime domiciliar. A coluna ouviu nos últimos dias, sob reserva, ao menos 3 ministros de Lula que defenderam que Bolsonaro passe a cumprir em casa a pena a qual foi condenado no chamado inquérito do golpe. E a avaliação desses ministros
é que Moraes deveria transferir Bolsonaro para domiciliar por coerência, uma vez que ele concedeu o mesmo benefício ao ex-presidente Fernando Collor. Meus amigos, eu não sei, mas me parece que a prisão de Bolsonaro está surtindo um efeito eleitoral a favor de Flávio Bolsonaro. E eles já perceberam, posso estar errado e você pode comentar aqui embaixo sobre isso. Eles já perceberam que esse crescimento do Flávio será então inevitável. Flávio já está empatado com Lula e eles não esperavam que isso acontecesse. E as eleições nem sequer começaram de verdade. Então, eles estão vendo que manter Bolsonaro preso pode ser um tiro que pode sair pela culatra. Mas aí vem então, isso é apenas uma hipótese, tá bom? Mas para eles defenderem assim a soltura, Dirceu já havia falado sobre isso, que é perigoso manter Bolsonaro preso no tempo das eleições. Imagina que Deus o livre aconteça alguma coisa mais grave com Bolsonaro lá dentro da prisão. A repercussão pública vai ser muito grande e contrária a todo o sistema. Então, o medo deles é que algo aconteça com Bolsonaro dentro da cadeia. Mas aí, meus amigos, isso é apenas conjectura, tá bom? Nada real, apenas pensamentos. Mas